Tem uma frase que ele diz assim: feliz é quem sonha. E para realizar o sonho, tem que estar disposto a pagar o preço. O cara que era camelô, que tocava música, tinha um barzinho no barco, lá na Baca, Rio Niterói. Silvio Santos é a maior prova de que você pode acreditar em um sonho. Sonha, 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 mas nunca paga o preço, nunca arrisca. A gente tem que arriscar. E o Silvio é assim, ele arrisca, ele arrisca. Ele está perto do público e está perto da família SBT. Te envolve. Você tem que ter muita firmeza para lidar com o cara, senão você treme. Nem o Silvio Santos sabe quanto esse homem é querido. Um dos maiores apresentadores, para mim, do mundo. Não tem. Animador, não tem como ele. É esse carisma que ele tem. Ele se comunica com o povão, com o povo como ninguém, assim. O cara é gênio, o cara é gente boa. Trabalhar com ele não é terror. Ele sabe exatamente o que ele quer e onde ele quer atingir. E ele é o Silvio Santos, ele já está há 60 anos na televisão brasileira, inspirou muita gente, já fez muita coisa na TV. Ele soltou o freio. Isso é bacana dele. Então a gente sempre fica esperando alguma coisa. E ele é brilhante. É o maior comunicador do Brasil, né? Sem dúvida, se bobear, do mundo. Silvio Santos é um vitorioso em tudo o que ele faz dentro da carreira que ele escolheu como profissional de comunicações. É um gênio. Porque o Silvio, ele é exatamente aquilo que ele é na televisão. O DNA do fundador, que é o Silvio, a alegria. Foi, não entendi nada. O Silvio Santos e o SBT são a cara do Brasil. E o orgulho, né, pela história que ele tem de ter começado lá como camelô e virou dono de emissora, enfim. Um dia ele me chamou, eu era diretor artístico aqui da casa. Ele disse, olha, tem que cortar quase que 70% do pessoal da praça e tirar 30% do elenco geral da casa. Eu fiquei desesperado. Eu falei, o que é melhor? Eu mandar 100 pessoas, 200 pessoas embora ou atrasar o salário e deixar de pagar 1.500 funcionários? É difícil a gente entender isso, mas ele está certo. Então, essas coisas, ele se preocupa. É a TV mais feliz do Brasil, que tem mais a ver com o próprio Silvio. Espelho fiel meu, tem homem mais bonito. Ele passa aquele sorriso, é uma coisa que é natural dele há muito tempo. Eu acho que o fator principal é o Silvio, o próprio ele, a imagem dele. Enfim, a credibilidade que ele tem. Uma empresa que o dono está à frente da coisa, entendeu? Não é um acionista apenas. É um dono que vem aqui, que participa, que conversa com as pessoas, conversa com os funcionários, que cumprimenta, que fala e tal, que dá bronca se precisar e tal. É um clima muito saudável trabalhar aqui. Acho que muito pelo Silvio, muito por ele. Ele tem uma capacidade de perceber as coisas. Ele faz o certo, o errado fica certo. O talento dele, o dom que ele tinha, que é falar, se comunicar, e conseguiu transformar isso num império, conseguiu ter uma concessão de uma televisão, conseguiu ter outras empresas simplesmente com o dom de falar. Para mim ele é um cara completo, como apresentador, completo como empresário, completo como ser humano também, porque a fortuna dele, a fama dele, o lado empresário dele não deixou que ele deslumbrasse, ele continua com as mesmas coisas simples do dia a dia que as pessoas têm. E acho que é por isso que humaniza mais ele do grande público, ele tem esse público tão fiel há tantos anos.
Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Ele é um excelente patrão, excelente patrão. Ele é de uma honestidade, ele é assim, de uma franqueza. Acho que com o tempo também ele ficou mais mole de coração. Ele não é um patrão muito duro, ele é justo, porém compreensivo, paciente. Eu vou agora me divertir mais ainda. A casa é minha, o programa é meu. Ele sabe que tem um público fiel, então ele não se leva a sério. Não, ninguém ganhou. Como que era? Ninguém ganhou. O programa é meu. Quem manda sou eu e tá acabado. Adorei. Adorei. E agora? O Silvio sempre foi muito exigente. Exigente demais até. Ele é um bom patrão, assim, ele é exigente como qualquer patrão ou apresentador. Ô, Fabiano. Pois não, Silvio. Tá me ouvindo? Estou. Por que ela um dia vem, um dia não vem, um dia vem, um dia não vem? O que é? Isso aqui é trabalho ou o que é? A gente não gosta de erros, mas é aquela pessoa que te dá chance de você fazer. Não dá, você não pode ficar meio segundo sem dar uma resposta na ponta da língua para ele. Mas, ao mesmo tempo, valorizava a gente no que a gente fazia, entendeu? Quando você fazia uma coisa legal, tinha reconhecimento. Se você não gostar, ele também fala na cara, ó, tá ruim isso aí, tira a porcaria. Ele é bem assim, ele é bem direto, ele não faz rodeio, não. Ele é uma pessoa muito difícil, assim, de tratar, porque ele não gosta de mudanças bruscas. Você tem que ir colocando ele bem homeopaticamente, ele vai aceitando. Ele gosta de se sentir cuidado, enfim, assessorado pela produção, pela direção. Mas é bem legal, não é uma tarefa muito complicada, é mais ter a sensibilidade de lidar com ele. E mexe na programação mesmo, é no feeling dele, mudando o título de filme, ele era muito genial, entendeu? Até teve um momento muito engraçado que ele perguntou para mim qual era o especial do mês, né? Eu falei assim, o especial do mês é Madame X. Aí ele, pô, mas esse filme, o nome não é popular. Eu falei, Silvio, Madame X é um clássico. O especial do mês porque é um clássico. Não. Como é que é a história? A história é uma moça que odeia a mãe, não sei. Já sei. Odeio minha mãe. Então ele pegou Madame X, transformou em Odeio Minha Mãe. Título, mudou. A vantagem é que ele é dono da TV. Então ele faz do jeito dele. Quem vai dizer para ele não fazer, né? Chegando a revista Veja, olha só. Olha só, está chegando a revista Veja, acaba de sair a revista Veja, olha só, a revista Veja. Aí, agora vou jogar agora, aí, dá licença, vou jogar. Olha só, quero ver quem vai pegar a nota de 100. Aí. Antigamente, coisa de 40, 50 atrás, eram as macacas de auditório, a turma bagunçada. Hoje não, hoje o Silvio criou o colega de trabalho. Por que colega? Porque você está ajudando a fazer o programa. Então você merece respeito. Então você passa a ser nossa colega de trabalho. Ele ensinou muito o carinho e o respeito com as nossas colegas de trabalho. São por elas que o SBT está aqui ainda. Se ele pudesse, ele ficaria o dia inteiro conversando com as colegas de trabalho. Às vezes as pessoas ficam muito presas em convidados, de nome, interessantes, e ele usa muito bem o auditório dele. O auditório dele é uma joia. Quem? Ela imita o Silvio Santos? Para imitar o Silvio Santos, ele manda matar. Ele é inteligente, muito inteligente. Se ele tem um entrevistado ou ele acha uma pessoa engraçada na plateia, que ela vai render para ele ali o programa, ele vai usar aquela pessoa e vai tirar o melhor dela. Mas ele depende daquilo ali. Ele depende da plateia. A plateia é o termômetro dele. Tem figuras ali dentro que só ele consegue tirar coisas interessantes, engraçadas, proveito do auditório. Metade do programa é no meio da plateia. Quem é que faz isso? E consegue segurar a onda? É o respeito ao telespectador. É respeito ao trabalho.
Agora não, que ele já está com idade, mas até uns 2 anos atrás, ele podia estar morrendo e ele vinha fazer o programa. Entra, ele vai cumprimentar todo mundo. Depois que ele conversou com todo mundo, ele pergunta se alguém quer fazer uma pergunta para ele, quem fazer ele responde. Ele valoriza e atende o público com carinho. E quando quiserem voltar, voltem com as mesmas palmas, com os mesmos sorrisos, com o mesmo cabelo, principalmente com muita saúde. Tchau, pessoal. Nesses 15 minutos iniciais aí antes do programa, ele ganha a plateia, as 200 pessoas, batendo papo, contando piada, brincando com as meninas do auditório. Ele ganha o público para ele. Aí ele faz as 3 horas seguintes do programa, que é o trabalho dele, ele tem o público na mão. Aí ele faz o que ele quer com elas, assim, na boa. Né? Elas adoram. Quando ele pergunta, quer uma para brincadeira disso? Todas querem participar. E a maioria participa, recebe, ganha um dinheirinho aí, que veio do auditório, ganhou prêmio pela resposta que ela deu da pergunta que ele fez. E quando termina o programa é aquela tristeza, que o público não quer ir embora, queria que ele continuasse com o público. Ele tem um estilo único. Ele criou o aviãozinho, ele criou a risada, é tudo ele. São os aviãozinhos do Silvio Santos. Até hoje ele é feito pela mesma pessoa. É uma forma de interatividade com as colegas de trabalho ali. Vai sair o primeiro aviãozinho de 50 mil. Olha lá agora, oi! Agora, mais um aviãozinho. Aê! Para o auditório. Fica, vocês vieram aqui para quem está aqui para ganhar dinheiro, você quer? Eu! Tá vendo? Ela não veio mais por minha causa, ela veio para ganhar dinheiro. Uma vez eu me lembro do carnaval, quando não tinha ainda a estrada para o Guarujá, a gente atravessava de balsa. A gente estava passando o carnaval lá no Guarujá e ele tinha um programa na quinta-feira, na TV Tupi. E ele deixou para vir, como tinha muita gente voltando, na balsa tinha muita fila, nós deixamos para voltar na quinta-feira de manhã. E houve um temporal enorme, o mar estava bravíssimo e a balsa não podia passar. E ele tinha que vir de qualquer maneira para São Paulo. O que esse homem sofreu para atravessar e pegar, se eu não me engano, ele pediu ao Corpo de Bombeiros ajuda para poder atravessar do Guarujá para Santos, dá uns 200 metros, 300 metros, para pegar um carro e vir fazer o programa em São Paulo, para não perder o programa, aquela obrigação, aquela honestidade profissional. Isto é incrível. Fica quieto aí com esse negócio de incrível. Tá vendo? Silvinho, você que foi culpado. E agora como é que eu faço? Nem vou pro camarim nada, só se apertar o cinto. É só apertar o cinto. Silvio, é o seguinte, você sendo o diretor dele, quando o telefone toca, não sei o que acontece, você sabe, não sei, eu sabia quando era ele. Meu coração, puta que pariu, o Silvio, fudeu, entendeu? Aí você não sabe o que vem. Se vem uma porrada, se vem um esporro, se vem uma coisa legal, aí de repente ele liga para você e fala, pô, como é que a tua esposa tá? Tá tudo bem? Teu filho, vai bem? Como é que é? Ele é um cara que se preocupa com a família, da gente, minha, se preocupa com como você tá, ele se preocupa com o funcionário dele. Gente, ele tem muito carinho pelas pessoas, ele é muito humano, muito ser humano, assim, sabe? Muito querido, muito justo. Eu acho que isso faz a diferença. O Silvio, assim, para muita gente, ele inspira, né, os apresentadores, ele inspira para quem está imitando. Ô Silvio, você está usando essa característica já há algum tempo. Bom, eu já mandei o meu advogado fazer as contas de quanto você me deve. Sabe? Eu vou pagar royalties. É um amigo que está do outro lado da TV. Você pode nem conhecer ele, mas você tem uma admiração e encanto pelo Silvio Santos que é muito grande. Ele bate papo com você, ele conta a história dele, entendeu? Pô, não tô legal hoje, tô com o estômago, tomei um remédio, você conhece o remédio tal? Eu tomei um remédio, não sei se tá legal. Bicho, ele é uma pessoa normal. O Silvio é raro, a maioria gosta muito dele. Ou se não gosta, releva, né? Porque ele é o Silvio. O público adora ele, como adora até hoje. O público dele é o Brasil inteiro.
Ele não é visto como problema, porque ele conseguiu falar o que o povo gostaria de ouvir. Morre, porra! Você viu, ele tem 84 anos. Ele é o único que consegue atingir um público jovem. Ele é curioso para saber Twitter, Facebook. Apesar de não entender, não conseguir entender muito, mas ele gosta de saber o que está acontecendo. Deixa eu entender esse negócio de Facebook, que eu não entendo. Quer dizer, Facebook é aquele negócio que quando você levanta da cama, você escreve: hoje eu fui dormir às 11 horas da noite. Sonhei com a vaca lá no pastoreio. Hoje em dia, imaginar que o Silvio Santos chega até ler, em alguns casos, o que saiu no Twitter, é sinal de que realmente ele foi evoluindo. Ele virou cult. E começou em preto e branco, passou para as cores, se tornou digital e interativo. Ele com 84 anos ainda é notícia, ainda é capa do sabe assim, ele ainda tá super quente. Lá, ei! Aê! Vou jogar! Aê! Aê! Caramba! Caramba! Ei! Ai! Segura o velho! Ai. Me derrubaram, não é possível! Nunca mais eu faço isso. Você vê, toda semana um cara é falado com algum meme, alguma brincadeira, seja de um dente que cai, seja quando ele escorrega no palco, ou quando abaixa a calça, ou brinca com alguém. Ele fala aquelas loucuras no programa e todo mundo aceita. Se outro apresentador falar e fizer o que o Silvio faz, está desempregado. Outra. Pinto. Mentira! Não é isso, né, Silvio? Não é possível que é isso. Não é possível que você escreveu pinto. Eu ia falar, mas não tinha coragem. O que me falou? É pinto. Pinto entra e sai. Não é Só pinto. para de comer quando vomita. Não é possível. Ganhou! Mentira, tá escrito pinto aí. Se o apresentador perguntar se o Jorge não sei o que morreu, não é? Acaba a carreira do sujeito, é um ignorante. O Silvio, o pessoal acha graça. Ele pergunta, mas escuta, Elisete Cardoso está viva? E o pessoal aceita. Ele sabe muito bem lidar, por exemplo, com bordões. E isso atinge todos os tipos de público. Bordões e, claro, músicas. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. Só toca! É bonita. Vem cá, que é outra mania dele. De um tempo pra cá ele vem querendo usar mais o jovem. Eu acho bacana isso pra imagem dele. A gente agrega público novo, querendo ver ele com pessoas jovens, ou que seja o Fábio Porchat, o Danilo Gentili. Ele veio da Globo? É legal. Seguimos! Persistência é tudo! Tiramos ele da Globo! Tiramos ele! Agora, tiramos ele da Globo! Tiramos ele da Globo! Tiramos ele da Globo! Chega! Ele é um cara que fala para todas as classes, para todo o público. Ele é um cara que ele não tem público segregado. Isso é difícil, né? Hoje em dia é difícil porque as pessoas são muito engessadas, né? E o Silvio ele consegue levar pro alegria ao povo e aquele negócio de saber prender como um bom vendedor do início ao fim do programa. Você fica com aquele negócio, às vezes é uma coisa besta, como o jogo dos pontinhos. Ah, diva, ninguém sabe o que é diva. Vá. Ah, analfabeta, você. Pode vaiar. Só eu. É isso mesmo. Eu vou fazer uma diva, minha próxima. Que vai ser- diva lá? Dívida que você. É a única coisa que você sabe fazer. Dívida. Diva é uma estrela. É dívida. Não. Deixa eu fazer propaganda. Eu vou fazer uma diva J-Lo. Vou Vai tirar ela ser do um- programa. Não! Vou tirar, não. Só faz besteira. Não! Mas como? Então, mas quem falou diva? Quem é que sabe o que é diva? Ah, não é Todo possível. mundo sabe. Quem é que sabe o que é? Isso mesmo, dá choque nela. Você é capaz de ficar 3, 4 horas assistindo o programa dele, que ele não faz nada, mas só que ele consegue te envolver.
Ele não falou nada, ele não faz nada. Às vezes parece meia hora num programa, você começar a raciocinar bem, não aconteceu nada no programa dele. No entanto, você assistiu, passou aquela meia hora, você não percebeu. Isso é exatamente isso que fez o Silvio Santos. O Silvio Santos ele não tem nada muito ensaiado. Ele entra e faz o programa. Ele fazendo propaganda, ele é interessante. Netflix. Na Netflix? Netflix. Eu gosto das Se histórias. você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. Olha. A mensalidade é de R$18,90, creio eu, e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. Mas eu caí do... Esse cara é louco. Porque ele pegou, ele estava fazendo o merchan do Jequiti, ele pegava aqui, isso aqui, Liminha, isso aqui para que serve? Pô, merchan é uma coisa cara. A gente que faz o merchan, a gente vota 5, 6 vezes para fazer exatamente com 1 minuto, falar tudo. Ele fala o que ele quer. Ele diz, não, isso aqui está muito caro, viu? Não compre isso não, isso aqui está muito... Eu vi ele fazer isso. Vamos fazer uma coisa, bota outro vidrinho que fica mais barato. Imagine se alguém faz isso. Manda o Rodrigo Faro fazer isso. Record manda ele embora. Não tem um roteiro, não existe ele não é conduzido, a gente passa ideias para ele. Ó. Ele sabe como que é, ele não precisa ser, enfim, muito brifado. Ele é diferente dos demais porque os demais precisam de um roteiro. Ele não, você vê, ele faz lá aquelas brincadeiras dele e tudo ele faz de improviso, ele faz da cabeça dele. Tá bom, tá legal. Chega, pronto. A pegada que ele tem, né, do improviso, né, ele está cada vez mais brilhante com relação a isso. Ele está solto. Tem uma coisa de rádio, ele não deixa buraco, ele não deixa vazio. Quando ele sai do palco para a plateia, ele sai preenchendo, mas vamos para o palco. É para não deixar buraco ali. Voltando, quem é que eu vou chamar? E vai andando para a plateia. Então tem isso, né? Muito bem, vocês não vão chegar a fazer. Quantos pontos dá para ela? Hoje? Hoje? 50. 50? 50 não vou fazer de jeito nenhum. 50 não vou fazer. Querem 50? Tem um poder de persuasão, de sedução, né, no sentido de deixar a pessoa, sabe, hipnotizada com o que ele fala. Né? Então ele tem esse poder da comunicação. Quando ele tem que atuar, que já estava na cabeça dele, não ficou legal. Ele faz forçado, não fica espontâneo. É melhor eu ali avisar o Liminha na hora mostrar para ele e ele inventar na hora. Do que eu avisar no camarim, ele vem com aquilo na cabeça, ele entra no palco, aí ele já começa a imaginar o que ele tem que fazer, não fica bom. É melhor na hora. Porque ele não tem como ficar pensando como ele vai ser. Ele é o que é ali, na hora que ele soube. É onde ele rende demais. Ele não só se sacaneia, mas ele não só sacaneia o público, ele se sacaneia, ele vai lá e cai numa piscina com água, ele escorrega, ele brinca, entendeu? Ele também se coloca ali como o público dele, que ele é uma pessoa normal. O Silvio Santos é eu no Switcher, o Liminha e ele. O Silvio Santos ele não sabe atuar, o Silvio Santos sabe apresentar. Ele liga o piloto automático e mesmo que ele não esteja bem, ele faz o programa com o pé nas costas. Entrou no palco, malandro, sai de baixo. Bicho, é outro cara, se transforma. Ele vira um animal. Vai. Às vezes ele está meio cansadinho, meio cansado, cheio de problema e tal. Quando ele pisou no palco para gravar, imagina um leão, imagina um monstro. Nos bastidores, o Silvio é mais formal, né? Ele se solta ali, né? No auditório dele, no palco, né? Aí ele é o animador Silvio Santos. Ele faz um piloto valendo e vai pro ar. E a gente vai tentando ajustar um pouco. Essa imagem que ele passa na TV, essa imagem que ele é pessoalmente. E a história dele é muito forte. Ele é um exemplo de um cara corajoso. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis.
Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Um alemão, uma vez procurou meu pai com essa ideia do baú, que era realmente um baú. Esse baú da felicidade vivia de pessoas que pagavam uma mensalidade. Carnê, com todas essas coisas, sempre alguém ganhava alguma coisa. Um liquidificador, uma panela de pressão ou qualquer coisa assim. E meu pai sempre foi um péssimo negociante. Ele entregou na mão desse camarada e tinha uma senhora fazendo queixa que tinha comprado o baú e não tinha recebido. Meu pai viu que o cara era um tremendo de um picareta, um vigarista, que não tinha feito nada. Meu pai arrumou um dinheiro para comprar os brinquedos que o alemão lá não tinha comprado. Aí ele precisava de alguém para tomar conta. E ligou para o Silvio. E convidou o Silvio para liquidar o baú. Quando ele começou a ver que o baú era uma mina de dinheiro, eu te compro o baú. E parece que então fizeram esse acordo dele comprar. Meu pai não quis saber do negócio, ele se livrou de um abacaxi. E o baú foi o sucesso que praticamente que fez o Silvio Santos, né? Ele sabe o que é agradar um público. E ele sabia vender os produtos dele. Ele se aproximou muito mais da classe C do que outra coisa. E a classe C normalmente é que compõe o grande público comprador dos carnês daquilo que ele vende por mês. E todo o valor do baú não é do meu pai, é do Silvio Santos. Diz que meu pai sabia botar o ovo, não sabia fazer omelete. Tudo isso que existe começou com o baú. Carnê de mercadorias do baú. Milhões de motivos para você ser muito, muito, muito feliz. Ele é muito ético, eu acho. Quando houve esse problema lá do banco dele, ele pagou todo mundo, pôs à disposição a todos os bens dele, para não dar prejuízo para ninguém. Ele entregou um banco e disse, eu vou pagar tudo, não vou dar prejuízo a ninguém. E assumiu uma dívida de 4 bilhões de reais que roubaram dele. O Grupo Silvio Santos não tem mais nenhuma dívida com o Fundo Garantidor. Não tem. As minhas empresas que estavam como garantia, elas foram liberadas. Ele é gênio também como empresário. As lojas do baú foram gigantes. Ela depois passou por uma grande crise e tal, e o Silvio conseguiu contornar, o que eu acho incrível. E naquela época todo mundo o Silvio tá mal, não sei o que. Dali a pouco o cara vem com a empresa de cosméticos, dá a volta por cima, hoje é a empresa que mais fatura. Tudo isso acaba influenciando, né, na carreira dele. Ele fez da inteligência dele a carreira. E a carreira com sucesso em todos os setores aonde ele se envolveu. Ele é um Midas. Onde ele põe a mão, vira ouro. Então quem tem esta telecena, essa é a telecena do Carnaval. Raspa aqui, raspa aqui, raspa aqui. Se aparecer o pandeiro completo, você ganha 50 mil reais em dinheiro sem nenhum desconto. O Silvio Santos sempre foi uma pessoa de uma grande visão. E atravessava de barco a Bahia, da Niterói até o Rio de Janeiro. E o Silvio logo imaginou, por que não fazer alguma coisa para entreter essas pessoas? Em qualquer setor da vida que ele dirigisse a carreira dele, ele estaria bem. E como vendedor de bique, lá no início, depois ele com serviço de alto-falante na balsa, depois vendendo o baú da felicidade, ainda quando era do Manuel de Nóbrega. O que o Silvio Santos me disse uma vez, ele quando está sem óculos, ele é ele é o Silvio Santos, apresentador, o amigo. Quando ele bota o óculos, ele é o executivo. É razão. Aí eu sou empresário. Aí eu tenho que resolver os problemas com sensatez, com racionalidade, tentando equilibrar a razão com a emoção. E tem que pensar em 15 mil famílias que vivem das minhas empresas. Então a visão dele era progredir. Quer dizer, então ele não ficava satisfeito. Ele sempre queria algo a mais, entendeu? Perto da Rádio Nacional tinha um bar, fechou esse bar. Estava fechado. Um dia ele passou lá e viu aquela porta fechada. Ali, aluga-se. Ele viu aquilo, o que ele fez? Ele alugou, porque daí o pessoal da própria rádio ia tomar lanche lá,
tanto ele era locutor da rádio, também abriu um comércio junto à rádio. Então ele tinha essas visões, entende? Escapava do jogo. Não pode sair do lugar. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dar volta? Mas o rádio foi o começo de tudo, né? Era uma coisa tão absurda da gente, dessa geração, entender. Imagine você ir para um estúdio, para um auditório, ficar sentado, vendo pessoas de paletó e gravata na frente de um microfone fazendo graça. Não passa pela cabeça de ninguém uma coisa dessa. A rádio naquela época era um corre-corre, como se diz, era sempre frequentado, porque tinha pouca televisão e tudo que tinha de bom era nas rádios. O meu tio, irmão do meu pai, ele é 18 anos mais novo que o meu pai. Não é? E ele estava estudando medicina lá no Rio, lá em Niterói, e ele, para ganhar uma graninha como estudante, ele foi ser locutor na Rádio Continental. E ele conheceu duas pessoas que se tornaram famosas, que eram locutores, o Chico Anísio e o Silvio Santos. Eram locutores da Rádio Continental. E o Silvio falou que vinha para São Paulo, para tentar a vida aqui em São Paulo como locutor. O Fernando disse, olha, o meu irmão é muito conhecido lá em São Paulo, sei o quê, você vai levar uma carta. Aí ele fez uma carta de apresentação e o Silvio veio para São Paulo. Só que o Silvio sempre teve muita personalidade. Primeiro ele foi fazer o teste na Rádio Nacional para ver se passava. Ele não quis fazer o teste sendo indicado por alguém. Entendeu? Ele veio como uma pessoa normal, fez o teste e passou. No que ele passou para o teste, ele foi procurar meu pai e mostrou a carta de apresentação. E ele começou a fazer o programa Anel de Nóbrega, o Peru que Fala. Olha a hora, olha a hora, o Peru vai cantar agora. Golô, é só assobiar, o raio do Peru já conseguiu cantar. Todo mundo tinha um apelido no meio radiofônico, né? Então, quando o Silvio ficava fazendo a publicidade, falando, meu pai levantava a calça dele, botava a mão assim por trás, ficava mexendo, botava o dedo no nariz e tal. E o Silvio ficava vermelho, rindo, ficava vermelho, que nem peru, aquela de peru. E como ele fala, é do Peru que Fala. Ele é muito branco, branco. E ele, quando falava aquela coisa toda colarinho, ele ficava com o rosto avermelhado, né? Então ficava tal qual um peru. É o Peru que Fala. E daí surgiu o apelido dele. Tanto é que ele, quando começou a ser nosso concorrente no circo, ele fez a caravana do Peru que Fala. Naquela época ele já pensava à frente. Quando ele começou o programa dele na Rádio Nacional de São Paulo, dos anos 55, por aí, 58, 56, 60, aí começou. Foi subir na audiência dele e a popularidade dele. O programa dele era muito ouvido. Tinha uma audiência muito grande. Alô, meus amigos e minhas amigas do Brasil que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio. Alô, bom dia, dona de casa, muito bom dia. Alô, empregadas domésticas, bom dia. Vocês vão bem? Bom dia. Garotada boa do meu Brasil. Osquindô. Tinha um calor mais humano, porque a plateia fica, o auditório ficava quase que junto com os cantores. É uma divisão pequena que separava. E o programa dele era um programa muito variado, de rádio. Ele tinha muitos quadros, tinha esquetes, pequenas historinhas radiofonizadas. Era de maior audiência da rádio. Pela sua carta, Flávia, a gente percebe que você tem muitas qualidades. Talvez, quem sabe, o seu marido um dia se arrependa. Até uns anos atrás, a televisão era um programa de rádio televisado. Né? Você podia assistir televisão com os olhos fechados, que não tinha diferença nenhuma. Hoje já existe muito mais coisas cênicas, né? Você tem que ver. Mas isso foi surgindo aos poucos. Era o pessoal de rádio que ia para a televisão, os programas de humor, o que você via, você podia fazer no rádio, você podia ver de olho fechado, que você ia rir da mesma forma que ri vendo. Então, a televisão foi se modernizando. E começou na TV Paulista, vamos dizer, era um desfile, lá ia o Silvio Santos. Chegou nessa época, inclusive, fazer ele e a Hebe Camargo, isso. Lá bem, isso no final da década de 50. Na TV Tupi,
já era um pouco mais sofisticado, né? Mas no início do programa dele lá na Globo, era bem rudimentar. Era quase que um programa quase que amadorístico, sabe? Mas ele conseguia empolgar a plateia. E era um programa longo, né? Tinha muitas horas no ar. E quando foi em 62, ele começou o programa próprio, que era Vamos Brincar de Forca. Ele era um concessionário aos domingos. Ele pagava uma grana por mês e ele tinha uma concessão de ter programas aos domingos, entendeu? E esse programa acabou gerando o programa Silvio Santos, que está no ar até hoje. A televisão era um produto muito caro. A importância de se popularizar a TV ajudou com que mais pessoas quisessem comprar o televisor em si, e com isso, por conta da demanda, também o valor foi diminuindo. O Silvio tem uma contribuição muito importante nisso. Quando a Globo comprou a TV Paulista, o Silvio Santos ele dava muito lucro. Então foi muito complicado, porque eles tinham assim, uma época que eles tinham programas populares na TV Globo. E depois disso eles começaram a implantar o padrão Globo de qualidade. Agora, se ele estava dando tanto faturamento e audiência, como é que você tira o Silvio Santos? Foi o último a sair dos programas populares. E levou o programa dele também para a TV Tupi e conseguiu, na década de 70, também a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro, a TVS. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu, então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. E isso fez com que o Silvio acabasse virando um funcionário que começou lá de baixo e virou um dos maiores empresários de televisão do país. Pra tudo se dá jeito. Eu te abracei, não abracei? Abraçou. Ai, tá quentinho. As pessoas conhecem ele de muito tempo, né? Todo mundo a gente cresceu vendo Silvio Santos na TV. Então, quando a gente chega perto dele, é aquela coisa, gente, eu tô vendo. E um pouco da autoridade que a própria credibilidade conquista. Acho que todo mundo tem muita credibilidade, tem um certo peso de autoridade, de respeito. A gente respeita. Patrícia, ela não sabe nada disso aí. Ai, que raiva. A história do Brasil não sabe nada. Patrícia, rei de Portugal, 10 pontos. Carlota Joaquina, 9 pontos. Sacanagem. Quem é Carlota Joaquina? Dom Pedro I. É? Uma vez eu cheguei, primeiro dia de trabalho, chegamos de férias, eu estava com sapatos bonitos, sapatos esportes que eu tinha ganho no Natal. Nós chegamos juntos, pô, cara, que sapato bonito. Tá. Aí eu fui na loja no dia seguinte, comprei um sapato igual ao meu, número 42, e mandei entregar para eles. Não, senhor, como você não tem tempo de ir na loja comprar, você gostou, eu comprei para você. Ele ficou meia hora no telefone agradecendo. Porque ele não pode ter essa liberdade de ir numa loja. Imagina o Silvio Santos entrar no shopping, pô, para o shopping. E com isso tudo, com essa força que ele desconhece, ele é muito simples. Mas é muito simples. Isso é um exemplo a ser seguido, realmente. Os ônibus, lá na Taliba Leonel, os ônibus foram chegando, quando os ônibus iam chegando, eu ia lá para receber a mulherada, para fazer a fila. Aí um dia atendi o primeiro ônibus, quando foi no segundo ônibus, quando o ônibus chegou, foi descendo, a mulherada começaram a gritar, lindo, lindo. Fiquei tudo contente, quando olhei atrás, era o Silvio Santos que estava chegando, meu filho. É um homem assim, muito controlado pelo horário. O tempo dele é ouro, né? O Silvio não chega atrasado. 10 horas da manhã ele está aí, para começar a gravar meio-dia. Eu tive a impressão dele mesmo na voz quando eu o encontrei pela primeira vez em 2005 na porta do Jaça. Ele não fala com tanta potência, tão alto, ele fala muito baixo. Até pela idade dele também, né? Que chega um tempo você vai falando mais baixo. E foi ali que eu observei o timbre de voz dele, foi ali que eu observei mais detalhe das mãos, né? O Silvio, pessoa normal, o Silvio apresentador, o Silvio empresário. Toda vez que tem gravação, ele passa no Jaça para pentear o cabelo. Você pode ver que o cabelo dele é sempre igual. Esse é o caminho dele.
Já essa televisão, sempre. Ele frita bife, ele faz no camarim dele. Eu digo, pô, Silvio, compra um carro para vocês. Para que isso aqui anda? Ele viaja de classe executiva, ele não viaja de primeira classe. A casa dele, nos Estados Unidos, é uma casa super simples. E ele podia ter um palácio. O Silvio, já aconteceu casos dele vir para cá no início da vida aqui, e ele passar direto. Depois não tem mais, ele vai parar em Cajamar, aí se atrapalha todo e tal. Ele já chegou a deixar o carro parado e veio a pé. E lá vem ele andando, tranquilo. Todo mundo apavorado, foi sequestrado. Não, ele deixou o carro aí. Mas por que a Maísa virou mais com o Silvio do que com o Raul Gil? Porque o Raul, a pegada dele com criança é diferente, né? Conversar é como se ele fosse criança, querendo ser criança, conversando com a Maísa, tipo, aquelas frases, tá com aquecetuba, a criança repete, ele deita no chão. O Silvio pegou a Maísa e não tratou como criança quando ela foi para o SBT. Ele criou um conflito. E esse conflito é o quê? Desafio. Se ele pega uma criança, como ele botava a competir com a filha dele no começo de carreira, a Patrícia lá, ele ficava sempre do lado da Maísa. Ah, a Maísa é melhor que você, você não tá com nada. Para quê? Para ele tirar tanto da Patrícia, do desafio, e tirar da Maísa também para fazer coisas que talvez ela não fez lá no Raul Gil. Como, tipo, tirar peruca. O que é uma esposa perfeita? Uma esposa perfeita. Uma esposa perfeita é que faz... É como se soltar como apresentadora. Porque ele pegava uma criança e ficava ali 1h30 dando o primeiro lugar, tirando coisas dela. Mas é porque ele criava conflito, sempre desafiava. Só dá atenção pra Maísa. Eu dou atenção pra quem dá ibope. Pra quem não dá ibope, eu não dou atenção. Ai, não gostei. Não, como eu não gostei? Ela dá ibope. É quando ela chega aqui no meu programa, o ibope que tá com 11, 12 pontos vai 16, 17. Quando você chega aqui, ou cai ou fica parado. Ai! Por quê? Você... Silvio, uma vez, quando eu me separei, há 22 anos atrás, eu fui pela primeira vez morar em casa alugada. Aí fui falar com o Silvio, pô, Silvio, eu tô com problema, cara, para alugar uma casa, você não pode prestar $200 mil para eu comprar um apartamento? E ele disse, não, me dá 2 dias para pensar. Aí o Guilherme me chamou, o Guilherme Stoliar, que é o presidente do grupo, disse, olha, o Silvio mandou te dar um apartamento em vez de dar o dinheiro, você pode escolher. E eu fui falar com o Silvio, que eu queria inaugurar a minha casa com um jantar com ele. Disse, não, cara, já não tenho tempo, sei o quê, Paraná. Falei, pô, Silvio, você não vai na minha casa, você me dá uma casa de presente, você não vai na casa? Ele falou, cara, tudo isso que eu tenho, eu devo a teu pai. E nem por isso eu vou à casa dele, o papai já tinha morrido, nem por isso eu vou, ou seja, não vou ao cemitério para agradecer. Não, você não precisa ir na minha casa, não precisa ir na tua casa para dizer que eu sou teu amigo. Então ele tem coisas assim, ele é totalmente imprevisível. Porque você não é meu funcionário, porque você não é só um artista, porque você é meu irmão. E porque eu considerava o Manuel de Nóbrega, como meu pai. O segredo dele, eu acho que é o coração dele. Eu acho que é isso. Ele realmente transmite aquilo que ele sente. Então, esse lance da inteligência, de saber usar o que você tem de melhor, é que faz a diferença do Silvio Santos. Água! Ele criou o estilo dele, mas isso nasceu com ele. Criou tudo. Foi intuitivo, foi um dom de Deus mesmo. Ele criou um estilo, né, e infelizmente, quando ele se deixar, vai desaparecer. Vai ficar uma grande lacuna. Ah, você é o Dorinho. Oi! Oi! Pode deixar. Ninguém consegue imitar. O pessoal imita o Silvio Santos, mas ninguém consegue fazer Silvio Santos. Não dá. O futuro da SBT vai sim ter a cara do Silvio Santos, mas não é a cara com o Silvio Santos. Essa é a grande diferença. Ninguém vai substituir o Silvio. Não existe isso. Ninguém vai... quem é que vai ficar no lugar do Silvio? Ninguém. É uma era que, infelizmente, quando ele não estiver mais com a gente, ela termina. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver nunca mais, entendeu?
vai ficar faltando, justamente porque a experiência é algo que não tem preço. 200 cruzados numa piada, 12... Homem no meu programa! Já é uma piada. Homem no meu programa já é uma piada. Não, homem tem não algumas quer pessoas que elas têm uma marca e essa marca, quando elas saem, elas se extinguem, né, entendeu? E o Silvio Santos é uma dessas, né? Vai ter muita gente que tenta fazer parecido com ele, mas os feeling que ele tem, esse tempo de televisão que ele tem, esse tempo de como falar com as pessoas, como que irá as coisas das pessoas, isso aí não se ensina. Isso aí você sabe ou você sabe. Ô, Flor, nós estamos falando de filé mignon. Não vem pra cá com a sua carne de segunda. O legado dele é a vida dele, é o exemplo de vida dele. Um garoto que foi ser paraquedista, era camelô, lá no Largo da Carioca, lá no Rio de Janeiro, tornou-se um maior nome, um dos maiores nomes da televisão brasileira, uma das maiores fortunas do Brasil, o homem que mais paga imposto pessoa física no Brasil, que veio do nada. Da vida não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Eu acho que esse é o maior legado e é isso que ele faz. Não dá para se levar muito a sério. Não, eu não acredito que eu tenha deixado algum legado. Eu faço aquilo que eu sei fazer e procuro fazer da melhor maneira possível. Agora, o julgamento que é feito por quem me vê na televisão é um julgamento que eu não posso analisar. E nem eu sei o porquê que eu tenho alcançado essa bem-querência que me surpreende. Muito obrigado. Até uma próxima, que o Papai do Céu abençoe o lar de cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Tchau! Esse é o cara, chama-se Silvio Santos. Eu acho que o Silvio é o único e sempre vai ser o único. Eu acho que ninguém não vai chegar aos pés dele, não. O que eu posso dizer é isso. Deus lhe pague pelo carinho, pela atenção que o Senhor sempre deu a mim e ao público maravilhoso que são suas fãs. Obrigado. Um beijão pro seu Silvio. Silvio, o que é que eu vou dizer para você, cara? Se um dia você precisar de um rim, eu vou tirar o meu para dar para você. Eu só não tiro o meu coração porque ele já te pertence, cara. É a pessoa que me ensinou a ser quem eu sou, que me passou um monte de valor e um monte de coisa que é para mim, para os meus filhos, se Deus quiser, para os filhos dos meus filhos. E para mim ele é o máximo. Eu sou o número 1. É ritmo de festa. É ritmo de festa. Eu faço questão de homenagear os alunos da Anhembi Morumbi. Aliás, de lá tem saído muita gente boa para jornais, televisões, revistas. É uma boa faculdade, vocês estão bem assessorados.